mas é preciso tirar o tempo para meditar na palavra de Deus. Então, aquele que é um crente temente, aquele que é justo, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Vem, ó Senhor, e completa a obra tua em mim. Torna minha alma dileta, enchendo-me de ti. Ó, manda agora o bom Consolador. Minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Há tanto tempo te espero, ó caro Salvador. Mas hoje mesmo eu quero o bom Consolador. Todos agora o bom Consolador. Minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Tens me tirado pra fora do mundo encanto. Vem selar-me agora, glorioso Redentor. Ó, manda agora o Consolador. Minha alma te implora, ó meu amado Senhor. A ti pertence a glória, benigno Salvador. Sempre me dás a vitória por teu imenso amor. Ó, manda agora o bom Consolador. Minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 1. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Vamos orar. Quantos necessitam das orações? Temos aqui um pedido de oração também, oração o nosso irmão Cristiano. Ele está hospitalizado, está pedindo oração aqui dos irmãos. Vamos orar com o pastor Raimundo Campos. A paz do Senhor, irmãos. Querido e amado Deus, te louvamos, te damos graças por tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Te pedimos que nesta noite ela fale conosco de forma poderosa, sondando os nossos corações, alimentando a nossa alma, de maneira que saiamos daqui nesta noite edificados e consolados pela tua poderosa palavra, Senhor. Usa o teu servo de forma poderosa e que teu nome seja em tudo glorificado, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós temos alguns pastores de setor conosco nessa noite. Temos aqui o pastor Alberto Góes, que é do setor 2, pastor Raimundo Campos, que é o primeiro vice-presidente do setor 7, pastor Juarez Machado, que é o segundo vice do setor 4, pastor Ricardo Neto, que é o segundo secretário do setor 9. Temos ali o pastor Rui, que é pastor do setor 18. Temos aqui o pastor Galvão, que é pastor do setor 12. Pastor Pedro Mendes, que é pastor do setor 16, 6, e o pastor Adailto, que é pastor do setor 17. Temos ali também o pastor Jerônimo, que é pastor do setor 5, o pastor Ubiratã, que é pastor do setor 8, o pastor Eliel Lima, que é pastor do setor 23, o pastor Gessé, que é pastor do setor 11. Mais alguém de setor aí? Está lá o Benedito das Neves, que é pastor do setor de número 15. Tudo bem. E vários pastores aqui e superintendentes de congregação. Temos ali o Pedro Santa Inês, que é também considerado pastor de setor. Os irmãos querem saudar a todos, bem-vindos, vamos dizer amém? Amém. Aliás, não é nem saudar, porque eles são daqui, não é? Está ali também o pastor Henrique Braga, né? Essa questão de saudação, nós temos esse costume, né? Às vezes o pastor, o presidente, chega até em uma congregação e o pessoal, vamos saudar o pastor é dali, né? Não há tanta necessidade dessa saudação, não. Mas tudo bem, estamos aqui para adorarmos ao Senhor e nós vamos ouvir o coral. O coral está com a oportunidade para adorar ao Senhor. Na sequência, Cristo é a resposta, também canta. Amém.
Glória a Deus. Cristo é a resposta. Adora ao Senhor. Quando o meu eu e o meu orgulho
descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Amém.
Glória a Deus. A banda central que ontem completou 65 anos. 65 anos de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós queremos lembrar aos irmãos também que o nosso irmão Adonias aí, está aqui todas as segundas-feiras com a gente. E o culto de segunda-feira passada já está aí nas redes sociais, né, Adonias? Só é acessar AD Salvador. Mudou, então você mudou para AD Salvador. Então tudo bem. Aí só é você acessar e vai estar assistindo o culto da semana passada. Amanhã já dá para assistir o culto de hoje também? Amanhã ou depois? Tudo bem. Mas, meus amados irmãos, a palavra de Deus que lemos no Salmo 1. O Salmo 1 fala sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Meus amados irmãos, é interessante que cada crente, cada pessoa que serve a Deus, ele tenha a convicção de que ele tem a bênção de Deus na vida dele. O escritor aos Hebreus, ele escreveu dizendo: olha, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus amados irmãos, não há nenhuma razão para o crente andar de cabeça baixa ou desesperado com alguns fatos que acontecem no dia a dia, na vida do ser humano. Por quê? Porque nós temos o Senhor como nosso comandante. E Ele tem tudo que nós precisamos. Inclusive a Bíblia Sagrada nos mostra que é Ele que enxuga as lágrimas do rosto. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. É importante então que cada crente tenha essa convicção de que Deus está na sua vida, de que Deus está com as mãos estendidas sobre ele, mas o crente precisa evitar ou se afastar de determinadas situações. E aí, no Salmo 1 nós encontramos então: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí, às vezes nos preocupa, porque, irmãos, às vezes bem pertinho da gente, tem pessoas que são ímpias, tem pessoas que são pecadoras, e tem pessoas que são escarnecedoras. A Bíblia, inclusive, traz um conselho que, para algumas pessoas, pode ser até entendida como falta de amor. Mas a Bíblia diz o seguinte: quando você vê o seu irmão desordenado, o que é que diz? Se afaste dele. Seu irmão desordenado. O que significa que a gente pode ter um irmão que está vivendo de forma desordenada, ou seja, ele está vivendo com práticas de ímpio, ou está vivendo no pecado, ou está vivendo uma vida de escarnecedor. Primeiro, inclusive, a Bíblia manda que se alguém estar pecando, se alguém estar se afastando de Deus, o que é que eu e você precisamos fazer?
nos aproximarmos e aconselharmos esta pessoa. Aconselhando a pessoa não aceitando, você ainda pode levar 2 ou 3 para que essas pessoas também aconselhem. Se não ouvir o seu conselho, ou de 2 ou 3, leva para a igreja. Se não ouvir a igreja, considere como ímpio e pecador. Infelizmente tem gente assim. E se você encontra gente assim, e você aconselha, e você leva mais conselheiros, e você leva à igreja, e esta pessoa não se conserta, não se corrige, aí sim, este irmão está vivendo uma vida desordenada e você precisa se afastar dele ou dela. Porque se você não se afastar, você corre o risco de ser contaminado. Por quê? Não é muito fácil você consertar um errado. Mas é muito fácil alguém que está no caminho errado te levar para um caminho errado. Porque o ser humano, ele tem mais facilidade de errar do que de acertar. Imagine lá no princípio. O homem que foi orientado por Deus, foi aconselhado por Deus, terminou fracassando e praticando o pecado. Então, é importante que você tenha esse cuidado. E aí, bem-aventurado é o varão que não anda segundo conselho dos ímpios. Eu não sei se você, frequentando uma igreja, já foi aconselhado por pessoas que estão dentro da igreja, mas não te deram um conselho para o bem. Não te deram um conselho para adorar a Deus. Não te deram um conselho para servir a Deus. Não te deram um conselho para você estar todo dia na igreja. Mas sempre aparece alguém e diz, olha, não, porque está todo dia na igreja, olha, não, eu vou quando eu posso ou quando eu quero. Ah, quantas vezes você já encontrou pessoas que disseram, não precisa contribuir para a igreja, para o serviço da igreja. Tem até alguém hoje que aconselha a não ser dizimista. Ah, você encontra muito conselho de ímpio. É preciso ter cuidado. Nós não podemos também, de forma nenhuma, nos deter em caminho de pecadores. Às vezes você encontra alguém que está na igreja e que peca com facilidade. Volto a lembrar, aconselhar, lutar para que esta pessoa esteja firme na igreja é um dever de cada um de nós. Mas tem gente que não dá lugar a Jesus. E às vezes até é alguém que se aparece, às vezes até como muito crente. A aparência, né? Às vezes engana. De repente se aparece, não, olha, esse homem é um santo homem de Deus, ou essa mulher é uma santa mulher de Deus. Ah, este homem, o trabalho que ele faz, ou essa mulher, o trabalho que ela faz. Às vezes tem gente que se apresenta como se estivesse fazendo um bom trabalho, mas quando você vai ver, e aí a gente fala daquilo que o próprio Jesus, ou a Bíblia nos mostra de quando, lá no fim, as pessoas estiverem se apresentando a Jesus e alguém vai chegar e vai dizer, eu profetizei, eu andei contigo, eu fiz aquilo, ou isso, ou aquilo, e Jesus vai dizer, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Às vezes acontece isso.
Outro dia, aconteceu um fato. Às vezes tem coisa assim que você pensa que já viu de tudo. Não tem essa história assim, que você pensa que já viu de tudo? Quando pensa que não, você vê coisa que parecia que não acontecia. Então, existem coisas que parece que você... Mas como é que acontece um fato desse? Outro dia aconteceu um fato interessante. Uma pessoa que estava indo para a missão, e aí houve um comentário e tal, de repente a pessoa me ligou. Depois que me ligou, eu justifiquei, e quando eu terminei de justificar, eu estava dirigindo, errei porque atendi o telefone dirigindo, não foi? Botei no Viva Voz, no banco, e fiquei ouvindo. Como eu fiquei ouvindo no Viva Voz, não deu para desligar de imediato. Depois que eu justifiquei, eu acho que a pessoa encerrou a conversa e pensou que tinha desligado e disse: vai, cão. Eu me assustei, bati no telefone, desliguei ligeiro, porque eu digo, não quero ouvir mais outras coisas, né? Aí cheguei em casa, minha mulher, meu Deus, eu ouvi um negócio ali agora. Ela disse, foi mesmo, foi isso mesmo? Eu disse, foi. Então, irmãos, a gente tem que ter o cuidado, porque é claro, eu entendo que o crente, ele tem que andar de forma correta, o crente é para andar bonito, o crente é para andar bem arrumado, o crente é para andar com roupa composta, o crente, no meu caso de homem, é para andar com cabelo, eu não tenho cabelo, mas andar com cabelo baixo, cortado, a mulher andar com cabelo bonito, arrumado, não é cheiroso, é uma roupa também limpa, composta, comprida, é para sim, o crente, o Alex passou a mão ali agora, é para andar sem barba, porque é o homem, né? Até essa semana eu conversava com alguém e dizia, olha, irmãos, infelizmente, muita gente não consegue entender. Olha, se nós formos numa empresa procurar um emprego, e você chega lá, de barbinha tirada, arrumadinho, cabelo curto, cortado direitinho, e aparece um outro cabeludo, barbudo, qual é a chance de ficar empregada? Do cabeludo barbudo ou de quem chegou sem barba, com cabelinho cortado e tal? Com a roupa bem composta, quem é que tem mais chance de se empregar? Uma pessoa chega toda tatuada e outro sem tatuagem. Quem é mais fácil de se empregar? Irmãos, nós precisamos andar bonito, sabe por quê? Porque Jesus é bonito. Eu costumo dizer que nos meus primeiros 4 anos ou 5 anos, eu só tinha um terno, que eu casei com um terno bonito. Eu duvido que alguém tivesse um terno bonito igual o meu, quadriculado, com as coisas assim de rosa. E todo dia eu estava na igreja, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo à noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Agora, dava para lavar o terno de manhã e de tardezinha estava enxuto, porque lá tinha muito sol. E chegava na igreja limpinho, cheiroso, bonito, e é claro, toda a vida foi bonito, porque senão o Lourdes não tinha casado comigo. Então o crente é para andar assim. É verdade, é assim mesmo. Mas o crente, irmão, precisa ter uma preocupação de ir morar no céu com Jesus. Ele está numa caminhada para o céu. Ele não pode de forma nenhuma, viver segundo o conselho de ímpio.
Ele não pode parar em caminho de pecador ou em roda de escarnecedores. Ele está andando com Jesus, ele está glorificando o nome de Jesus, ele está caminhando para o céu. Então ele precisa ser um crente fiel, um crente temente a Deus, que adore a Deus de dia e de noite para ir morar no céu com ele. O crente, ele tem o prazer na lei do Senhor, a Bíblia Sagrada, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite na sua lei. O crente não pode estar se envolvendo com outras coisas, esquecendo de ler a Bíblia. É claro que o crente não pode passar 24 horas só lendo a Bíblia, ele precisa trabalhar. Trabalhar de dia e de noite para não ser pesado ao seu irmão. Infelizmente nós encontramos hoje muita gente por aí preguiçoso, que não quer trabalhar, inventa todo tipo de coisa. Mas a Bíblia também fala o seguinte: quem não quiser trabalhar, que também não coma. Mas é preciso tirar o tempo para meditar na palavra de Deus. Então, aquele que é um crente temente, aquele que é justo, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Irmãos, às vezes eu observo determinadas pessoas que vivem bem com salário mínimo. Você conhece gente assim? Ganha um salário mínimo e para aquele negócio. Ele medita na palavra de Deus, ele contribui na casa de Deus e ele prospera. E às vezes você vê gente ganhando ruma de dinheiro, mas é como diz a Bíblia, coloca em saco furado, desaparece. Em todo lugar que você encontra, está dizendo: estou doente, estou ruim. E tem gente que toma dinheiro emprestado que eu nunca vi desse jeito. E termina não pagando a ninguém, que vai tomando de um, aí paga metade daquele outro que ele tomou, fica devendo a metade, aquele tomou hoje, amanhã toma de outro, paga só a metade desse que tomou e vai devendo, vai devendo. É uma situação tão difícil que quem tem um dinheirinho fica com medo de encontrar com ele ou com ela. Porque fica com medo de já pensar que a pessoa vem tomar emprestado. Mas aquele que anda com Deus e que medita na palavra de Deus, ele é abençoado, ele prospera. E se em determinado momento ele passar por uma prova, Deus vai abrir uma porta e ele vai vencer, porque ele é, sim, abençoado por Deus. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios é diferente. Os ímpios são como a moinha, a fubá, o farelo que o vento espalha. É assim a vida do ímpio. Irmão, você serve a Deus, você anda com Deus. Se alguma coisa está difícil, conversa direitinho com Ele, vê o que é que está acontecendo. Ele tem resposta para cada pergunta, Ele tem a solução para cada problema. Conversa com Ele, o que Ele mais quer
é abençoar a minha vida, é abençoar a tua vida, aleluia. Ele quer nos dar vitória. Então, vamos conversar com Deus. Os ímpios, infelizmente, não tem muito o que conversar. O que o ímpio tem que fazer é reconhecer o seu erro, é reconhecer o seu pecado e confessar. A Bíblia diz que aquele que encobre não prospera, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia, aleluia. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus nos chamou para sermos vitoriosos. Deus não nos chamou para perecermos, para fracassarmos. Não, de forma nenhuma. Ele nos chamou para sermos vitoriosos, para sermos vencedores, para vivermos uma vida feliz. Viver uma vida feliz. E aí você às vezes encontra com determinado crente, eu me lembro, uma certa feita, eu fui visitar uma pessoa que precisou amputar as 2 pernas. E pense numa pessoa que tem dificuldade de visitar pessoas que estão sofrendo demais. Eu vou porque preciso, né? E aí é o jeito de ir. Mas é uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de ver muito sofrimento. E eu, passando em uma cidade, sabendo que ali tinha uma pessoa que eu conhecia muito, que tinha amputado as 2 pernas, eu disse: Jesus, eu preciso visitar essa pessoa. E fui lá visitar. Olha, eu não tinha assim muitas palavras para confortá-lo, mas ele era quem me confortava. Eu saí dali dizendo: mas Deus, como é que um homem, numa situação dessa, porque eu conheci, né, uma pessoa muito abençoada, muito fervorosa, e quando eu cheguei na casa dele, as maravilhas que ele me contava, e a convicção da bênção de Deus que estava na vida dele, me deixou sair dali mais crente. O Senhor conhece o caminho do justo, e Ele sabe confortar muito bem o justo, mas o ímpio é quem perece. Vamos permanecer fiel ao Senhor, adorando ao Senhor, porque aquele que é justo é feliz. Deus continue abençoando esta igreja.